Regra geral, o parto que você vai fazer múltiplo, pode ser tentado um parto normal? Pode, mas a via mais segura para ela é a cesariana. Porque você precisa, para iniciar um parto múltiplo, gêmeos, trigêmeos, que o primeiro bebezinho esteja numa posição adequada, que o bebezinho esteja de cabecinha para baixo. O que às vezes ocorre é que após o nascimento do primeiro bebê, o segundo ou o terceiro mudem a posição e assumam posições que dificultem o trabalho de parto. Bebezinhos atravessados ou bebezinhos sentados. Por isso que é muito frequente você perceber que em partos gêmeos, trigêmeos, que hoje em dia são mais frequentes por causa dos tratamentos de fertilização, se opte pela cesariana. Agora, Sheila, a gente estava comentando sobre a mulher com mais idade. Hoje em dia é muito comum a gente ver mulheres de 35, 40 anos optarem por ter filho. Até mais. Né? Exatamente. Nesses casos de ser uma primeira gravidez e a mulher já com uma idade um pouquinho mais avançada, o ideal é a cesariana? Há uma indicação, sim, de cesariana para essas pacientes, porque frequentemente elas têm cofatores de saúde que dificultam o parto normal. Você tem que perceber também que às vezes será o único filho que essa paciente vai ter. Quer ver uma indicação de cesariana que quase ninguém comenta, mas às vezes é muito realizada? Bebezinhos de fertilização. A mulher tem uma infertilidade, aquele casal tem uma infertilidade, tem uma dificuldade para engravidar, como é o caso de uma paciente de uma idade mais avançada, e aquele é o único gravidez que ela conseguiu obter. Você às vezes, para não ter um risco de um parto normal, não perder um feto hipervalorizado, você indica uma cesariana. Olha só. Então, a idade avançada é uma das indicações clássicas de cesariana. Cesariana. Julinho, vamos lá? Ligue mais. Olá, Solange, meu nome é Denise e eu tenho uma dúvida. No caso, eu faço um tratamento já com remédios para hipertensão, né, desde o terceiro mês de gravidez. E no caso, o que seria mais indicado seria a cesariana. Eu queria confirmar essa informação, se realmente seria o mais indicado. Ok, ela é hipertensa. Sim. Sheila. Na hipertensa, o raciocínio nosso é o seguinte. A hipertensa, ela é uma grávida de alto risco. O que é gravidez de alto risco? É aquela que põe em risco a vida da mãe ou do feto. Então, grávida de alto risco é aquela grávida que você controla porque você tem um risco para a vida ou da mãe ou do feto. Nela sendo hipertensa, ela vai passar por todos os controles, um pré-natal muito mais frequente, um controle às vezes em paralelo até com o cardiologista, e ela vai controlando a pressão, o desenvolvimento do bebê, o amadurecimento do bebê. O bebê está maduro, está bonitinho, nasce. Tira fora. Nesses casos, o cardiologista Se você pode aguarda, às vezes, 3 dias para esperá-la desenvolver um trabalho de parto normal e ela tem um pico hipertensivo, você perde a mãe ou o feto. Então, em gravidezes de alto risco, quando você tem o bebezinho saudável, maduro, interrompe a gravidez e acaba o risco. E isso já aconteceu, doutora? É o que mais acontece. É uma das fortes indicações cesarianas. Nesse caso, o cardiologista pode acompanhar o parto, se for indicado? O cardiologista frequentemente não acompanha o parto. Ele acompanha, durante o pré-natal, a prescrição em conjunto com o obstetra dos medicamentos adequados, que não façam mal ao bebê. Ok. Mas todas as gravidezes de alto risco, o bebezinho está maduro, você pratica cesariana para quê? Para parar de correr risco aos dois. Muito bem. 9711-1313, está liberadíssimo para você brincar com a gente, mas também tem gente ao vivo. Tem pergunta ao vivo. Vamos lá. Alô, boa tarde. Alô, Pedro Mariano. Alô. Caiu a ligação, então você pode pôr o Ligue Band gravado, Pedro Mariano. Não tem problema, não vai levar mais da pinga. Não vai. Põe aí, Pedro Mariano. Alô? Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu tenho 5 anos. Eu gostaria de saber por que é importante a mãe dar mamar pro nenê no peito depois que o nenê nasce. Boa tarde, Solange. Eu sou Beatriz, estou aqui de novo. Você é linda. Tchau. Beatriz, você é uma chuchuca, a mãezona da Beatriz, traz ela pra gente conhecer. Ela é mega inteligente, ela participa de tudo, só que eu queria conhecer a Beatriz, traz ela aqui no estúdio pra gente conhecer, que linda.
Beatriz, é importante que o bebezinho seja amamentado ao peito, porque é o melhor alimento para o bebê. 6 primeiros meses. Tá? Nos 6 primeiros meses, por quê? Quando você dá o leite da mãe para o bebezinho, Beatriz, você não está dando só um alimento. Você está dando uma série de outras coisas que protegem o organismo do bebê contra doenças, né? São anticorpos, são protetores. Então, o leite materno tem anticorpos, tem proteções que nenhum outro leite sintético tem. E outra, é um leite feito especificamente para a raça humana. Leite da vaca é feito para o filho da vaca, o de cabra para o filho da cabra e por diante. É um leite que tem a compatibilidade para a nossa espécie. Viu, sem Serginho? Intolerância, sem alergias. Muito legal. Mas um ao vivo, hein, tem que avisar o Serginho que é para cada um, porque senão o Serginho come também. Tudo que ele vai para come. Né? Vamos lá. Entendeu, né, Serginho? Vamos lá para o Ligue Band ao vivão. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Alô. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Helena. De onde, Helena? Eu sou daqui de Aparecida. Ah, fique à vontade. Um abração aí para Aparecida. Obrigada. Sua pergunta, qual é? Eu queria saber porque minha filha teve 2 partos normal. E o último dela agora foi cesárea, porque ela foi levar o menino dela no médico e acabou acontecendo dela ter, a médica segurar ela no hospital e fazer o parto cesárea. Eu queria saber o motivo. Olha, é muito difícil de chutar assim, sem fazer uma avaliação nela, mas com certeza a médica detectou alguma coisa lá, né? E ela conta que ela foi levar um outro filhinho no hospital e ela já ficou no hospital com uma indicação de uma cesariana. O que me ocorre, é difícil eu dizer, viu, dona Helena, mas o que me ocorre é que o bebezinho estivesse com sofrimento fetal. Ele tivesse mal oxigenado, auscultou-se o coraçãozinho do bebê e estava com uma frequência cardíaca baixa, alguma coisa muito grave para ter sido uma coisa tão emergencial. A gente estava falando da cesárea para as pessoas hipertensas, para as mulheres hipertensas. E as diabéticas? A cesariana é indicada? Existe um risco de sangramento maior do que o parto normal ou não? O problema no diabetes não é sangramento. O problema que a gente tem no diabetes é a descompensação metabólica. Essas oscilações de açúcar na corrente sanguínea da mãe afetam também o metabolismo do feto. Então, assim como a hipertensa é acompanhada em paralelo com o cardiologista, a diabética ela é acompanhada em paralelo conosco com o endocrinologista. E o raciocínio é o mesmo. Ela também é uma grávida de alto risco, em que você tem em risco a vida da mãe ou do feto, numa gravidez de uma gestante diabética, e ao bebezinho estar maduro, pronto para sobrevivência fora do útero, a cesárea é uma boa via porque você interrompe precocemente, podendo programar o melhor momento metabólico da mãe. A recuperação é tranquila? Boa. Na maioria dos casos? Na maioria dos casos, sim. Tá vendo? Doutora, quem é que escolhe o parto, na maioria das vezes? O médico, no caso você, ou a própria mãe? Existe um conjunto de situações. Hoje em dia, nada na medicina é um carimbo. A gente costuma brincar com os pacientes no começo de pré-natal e falar assim, não torça por nenhuma via de parto. No início da tua gravidez, você não fique assim com nenhuma ideia formada, eu quero uma cesárea, eu quero um parto. Via boa de parto é aquela que entrega com saúde a mãe e o bebê. Se você chegou linda e maravilhosa com o teu bebê saudável no colo, ele nasceu de um parto normal, parabéns. Se foi cesariana, parabéns também. Por quê? As necessidades das indicações, elas são sempre discutidas com a mãe. Muitas vezes que você indica uma cesariana, às vezes a mãe não entende a razão daquela indicação. Às vezes ela não percebe a gravidade, como essa senhora, nossa, mas a minha filha foi lá, estava tudo bem, de uma hora para outra precisou fazer uma cesárea. Talvez não houve esse tempo suficiente, a situação não permitiu que o médico chamasse alguma outra pessoa junto à gestante, ou o marido, ou um acompanhante, e explicasse, estamos indicando essa via por isso, por isso e por isso. Então, há sempre uma indicação em conjunto e discutindo com a paciente. Ok. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as mães, aquelas mamães que têm alguns vícios, né? O cigarro, o álcool, se isso daí pode atrapalhar tanto o parto normal quanto a cesariana. Mas agora vamos brincar. Tá na hora? Tá na hora. Vamos lá então. Vamos lá. Quem tá na linha para brincar conosco? Alô? É José. Ô, Tá José. falando de onde, meu querido? Caçapava. Muito bem. Kansas Pava, Pedro Mariano. Cidade simpatia. Isso aí, garoto.